Você já fez um pão sem glúten e sem leite e ele ficou seco, duro, depois começou a esfarelar? Esse é um erro comum que muitas pessoas, principalmente quem está começando, comete. Sabe por que nós cometemos muito esse erro? Porque nós estamos acostumadas a ter um ponto de massa lá com a farinha de trigo que é mais consistente, que a gente consegue sovar, passar em uma máquina, né? Uma massa mais firme. Aqui no sem glúten, se nós fizermos a massa na mesma consistência que a feita com farinha de trigo, nosso resultado vai ser seco e duro. Isso se deve ao fato de que nós temos farinhas diferentes no sem glúten e elas absorvem mais a umidade da massa do que a farinha de trigo. Além disso, nós não usamos uma única farinha, nós usamos uma combinação delas. Então serão pelo menos 3 farinhas sem glúten dentro de uma massa de pão. Consequentemente, nós precisamos umedecer muito mais essa nossa massa. Como a gente não está acostumada nessa diferença de ponto de hidratação, a gente corre um grande risco de deixar a massa mais firme, mais consistente e depois de assado esse pão vai ficar mais duro e mais seco. Então, a solução para isso é conhecer o ponto das massas. E você só conhece isso a partir do momento que você entende as farinhas que você está usando e pratica. Conforme você vai praticando, você vai percebendo isso na prática. Qual absorve mais água do que a outra, né? Qual é o ponto de determinado tipo de massa, de um pão de forma, de um pão francês. Então, o ponto de hidratação, ele muda também. Muda a depender da massa que você está fazendo e a depender das farinhas que você usa. Mas saiba que conhecer essas coisinhas é simples, desde que você tenha o passo a passo que te ensine isso. E eu quero te falar mais sobre isso na live de hoje, às 20 horas de Brasília. Lá eu vou te contar algumas coisas que você precisa conhecer para fazer pães e bolos sem glúten e sem leite melhores que os tradicionais. Participe comigo, vai ser sensacional. Eu espero você.